dia, Brasil! Bom, hoje eu vou trazer um artigo científico que foi publicado na revista de administração contemporânea, né? Uma revista com a classificação A2, uma boa revista com bastante repercussão, né? Com o tema de empreendedorismo cultural como redes afetivas. Eu vou explicar mais um pouco sobre o que é essas redes afetivas, sobre o que é o empreendedorismo cultural e tudo mais. Então, se você tem interesse aí sobre artigos científicos da área de administração, área de empreendedorismo, sempre vou tentar trazer o máximo do que está acontecendo aí no cenário. Essa publicação é agora de 2025. Então a gente vai falar um pouco sobre esse empreendedorismo cultural e a rede de afeto, né, a rede afetiva, que é um tema novo que está sendo desenvolvido bastante nos últimos artigos no meio da administração. Em cada esquina, em cada feira, em cada mercado, existe muito mais do que um produto ou uma empresa. Existe história, né, existe identificação, existe afeto, existe toda uma rede para aquele comércio estar ali funcionando. Você já parou para pensar como um simples acarajé ou um livro artesanal ou aquele boteco de bairro carrega cultura, carrega memória e carrega bastante inovação? O vídeo de hoje vai te mostrar como o empreendedorismo cultural funciona na prática e como ele só faz sentido porque é sustentado por uma coisa muito poderosa: as redes afetivas. Se ajeita aí, vamos dar uma conversada, vou tentar ser o mais breve possível. O link do artigo original vai estar na descrição, então caso você queira dar uma lida nele mais profundo, ver as referências e se aprofundar mais no artigo, ele vai estar na descrição. Quando a gente pensa em um empreendedor, a primeira coisa que vem à cabeça costuma ser o dinheiro, o lucro, o negócio, certo? Mas no fundo, o mundo da cultura é um pouco diferente. Aqui o empreendedor não é só vender alguma coisa, não é só ganhar. É vender significado, memória, estética e identidade. O que um livro, se não uma coletânea de memórias? O que é uma música, se não uma ideia de um artista? Ou uma comida típica, uma referência cultural, até mesmo uma tradição regional, se não uma forma de contar uma história? O empreendedorismo cultural não se sustenta só na lógica econômica. Ela vem da troca, do simbolismo, do afeto, dos valores e das estéticas culturais regionais. E para explicar melhor isso, que mostra que mais que vender um produto, o empreendedor cultural vem de sentido, vem de memória, vem de experiências. E quer saber qual é a verdadeira motivação disso tudo? As redes de afeto. O empreendedorismo cultural não é só inovar, é também preservar. Muitas das vezes o empreendedor cultural ele está preservando a história da sua região. Nesse artigo em específico, eles tratam sobre empresas dentro de grandes centros comerciais, os famosos mercadões municipais, né? Eles investigaram alguns, né? Pesquisaram alguns. Os que foram escolhidos foi o da Bahia, de Salvador, o de Belo Horizonte e tem uma passagem também no artigo sobre o Mercadão de Londres, né? Os empreendedores culturais eles transformam saberes, costumes, tradições
e algo que se compartilha, que se vive, que se consome de forma simbólica. Os três pilares do diferencial do empreendedorismo cultural, o primeiro pilar é o valor subjetivo, né? Um acarajé, uma música, um livro, só são mercadorias se elas carregam identidade, perspectiva, história. Um acarajé, ele é uma comida típica feita pelas baianas. Então essa característica, essa cultura sobre aquele produto transformado com os empreendedores, ele acaba tendo mais valor, certo? O empreendedorismo cultural transforma certas coisas que são comuns em valores, por isso que tem uma rede de fornecedores. Essa rede ela acaba, suponhamos que você faz uma camiseta, você vai lá, compra uma camiseta, como é que você vai transformar isso em um empreendedorismo cultural? Você vai colocar, agregar valores àquela camiseta. Então aquela camiseta é feita de algodão, que é feito, tem toda uma cadeia certificada, explicada e passada esse valor para o seu consumidor. O segundo pilar do empreendedorismo cultural é o consumo objetivo. Quem compra um livro artesanal não compra só o papel e a tinta, compra a memória, compra a estética e compra o afeto com aquele livro feito com essa, agregando esse valor àquele livro. Ele tem mais abrangência consequentemente ele tem mais valor, porque não é um simples livro, ele tem toda uma base por trás, né? E a inovação. Aqui a inovação não é só criar algo novo, mas redesignar, reinterpretar, dar novos sentidos ao que ele já existe. Ao que a inovação cultural é o equilíbrio da novidade e da tradição, certo? Então, o empreendedor cultural ele não vê só o lucro. Lógico, o lucro é totalmente importante porque é uma empresa, mas ele ressignifica certos tipos de produto, dando ao consumidor uma nova visão sobre o mesmo produto que já existe, colocando inovação, colocando uma cadeia toda de infraestrutura e uma rede toda de pessoas que trabalham sobre aquele produto. A importância das redes, né, no empreendedorismo cultural, ele é fundamental. No caso do artigo, eles citam a massa de acarajé, feita, vendida no mercado de Salvador, e essa massa de acarajé ela carrega todo um novo significado, uma nova visão, tanto que dos impulsionadores desse empreendedor cultural foi que o acarajé foi considerado patrimônio histórico intangível, né, do Brasil. Então, quando você vai lá comer um acarajé agora na Bahia, você não está só comendo um alimento tradicional, você também está comendo uma parte da cultura, você está conhecendo uma parte da cultura do Brasil e especificamente da região que você se encontra lá em Salvador. As redes, porque as redes são importantes, porque nenhum empreendedor caminha sozinho, independente do seu ramo de atividade. Porém, o empreendedor cultural ele precisa mais, porque a rede vai trazer para ele legitimidade, experiência, né, com o trato do negócio, com inovações que você venha a ter. Essa troca de informações entre os empreendedores constrói uma rede de sustentação muito boa que todos os empreendedores ou microempreendedores eles precisam no seu começo para desenvolver um bom trabalho, né? Pesquisadores já mostram que essas redes
que circundam os empreendedores e o apoiam são fundamentais para continuar desenvolvendo o negócio. É a rede que garante que o empreendedor não apenas sobreviva, mas prospere e cresça. E aqui vai um ponto-chave. Essas não são redes frias, formais, distantes, são redes carregadas de afeto e de confiança, de reciprocidade na, na construção do negócio. No momento do artigo, a pesquisadora ela acaba tendo em campo alguns tipos de interações e observações que mostram que esse tipo de conversa entre os empreendedores, mesmo de empresas distintas dentro do mesmo ambiente que é o mercado municipal, ela fortalece todo o desenvolvimento do negócio, tanto um contra o outro, né, um pelo outro, mas sim como um negócio inteiro, como um mercado, né, todos os empreendedores conversando, tendo mais informação, o mercado como um todo acaba se desenvolvendo e ficando mais forte. Exemplos reais dos mercados da rede, né? Os exemplos reais que ela trata lá é o mercado de Salvador, que é um mercado tradicional, que o objeto de estudo dentro desse mercado foi a fabricação de massas de acarajé, né? O acarajé é um alimento que você faz com o feijão e você tem essa massa que foi desenvolvida há muito tempo, mas que no momento ela está sendo um grande destaque de vendas dentro do mercado. Outro lugar que a autora do artigo investigou foi o mercado de Belo Horizonte. Nesse em específico, foi analisado um empreendedor cultural que fabrica livros artesanais com papelão, e as histórias desses livros são histórias da região, do entorno, né? De Belo Horizonte. Ela vai em escolas, em comunidades, coleta essas histórias, faz esses livros e vende no Mercadão. E no mercado de Recife ele tem uma parte que é mais boêmia, que tem restaurantes e botecos, que o objeto de estudo lá foi um boteco cultural, que nesse boteco, além de ter toda a parte de alimentação, ele também desenvolve sarais, apresentações, noites de poesias, enfim, que é onde reúne as pessoas e desenvolve a cultura ali daquele lugar. E o mercado de Londres, eu acredito que o mercado de Londres foi uma loja que eles verificam lá, né, que eles observam, é uma loja com produtos do próprio Mercadão. Então lá nessa loja, o mercado de Londres tem mais de 1000 anos, então imagina a cultura que tem só sobre o Mercadão, né, o que já passou, tem produtos que são vendidos lá, provavelmente nem quando o mercado existia, ou quando o mercado foi criado, nem existiam esses produtos. Então, nesse mercado tem livros sobre a culinária do Reino Unido, enfim, vários tipos de produtos que alimentam a cultura do próprio mercado, a própria história daquele mercado, né? E o papel transformador das redes, né? Todos esses empreendedores culturais têm como característica, uma das características da sua empresa é ter uma rede de apoio. Percebeu como tudo isso tem um fio condutor? São as redes de apoio. Essas redes têm dois papéis fundamentais. Primeiro, elas são provocadoras. Elas instigam, provocam, desafiam o empreendedor a criar novas e revisar o que já existe, reinventar o que já existe. É na troca de afeto, na escuta
que surgem melhores ideias. E o segundo fato dessas empresas, elas são elevadoras, elas dão valor, dão significado, elas fazem com que aquele livro artesanal ou aquele acarajé não seja só um produto, mas uma peça viva da cultura e da memória daquele sistema ou daquela região que ela está inserida. E reforço que são essas interações afetivas que motivam, que geram pertencimento e que tornam os negócios não só sustentáveis, mas desejáveis e amados. A partir do momento que você está inserido naquela região, você está tendo um negócio que tem a ver com toda aquela cultura, que promove certos tipos de empresas ou de produtos da região, essa rede de afeto que se envolve, né, que é criado em torno da empresa, ela dá sustentação para aquele lugar. Então imagine, você está numa região onde você mora e tem nessa região um bar ele promove a cultura daquela região. Então tem poetas que possam ir lá uma vez por semana, tem bandas, tem apresentações de pessoas da região que vão se representar, ou até mesmo de fora da região, mas que traz uma cultura nova ou que interagem com a cultura que você já existe. Esse acaba que a rede de afeto em volta desse estabelecimento é o que faz ele continuar existindo e o que diferencia ele de um outro estabelecimento que, lógico, todos visam lucro, mas um outro estabelecimento que não tem essa cultura intrínseca e misturada dentro da sua própria empresa. Tá? E o empreendedor cultural, você pode desenvolver novas visões para aquele produto, para de repente um sabonete. Esse sabonete que você está criando na empresa é feita com especiarias da região, ou é feito com uma técnica desenvolvida na região há muitos anos. Então tudo isso o empreendedor cultural ele sempre está criando, sempre está tentando trazer a regionalidade ou até mesmo algum tipo de característica da sua região para o seu produto, para desenvolver e entregar mais valor àquele produto que já existe, ou até mesmo criar um novo produto da região para ser desenvolvido, né? E a reflexão final e agora? Eu te pergunto, você já pensou que toda vez que compra um pequeno produto cultural, você não está levando só um produto para casa? Você está levando uma história, está levando um pedaço da cultura, da identidade, do amor que aquela pessoa colocou no que ela fez. Por isso, apoiar o empreendedor cultural é mais do que consumir, certo? É fortalecer essa rede, é ser parte desse movimento. E olha, pode parecer pouco, mas cada compartilhamento, cada elogio, cada compra, cada palavra de incentivo faz a diferença imensa nesse empreendedor, nessa empresa. Porque quem vive de cultura vive também de afeto, vive de carinho e, lógico, estudos já comprovaram que a coisa mais importante, uma das coisas mais importantes para o empreendedor é gostar de empreender. Porém, a rede de afeto que esse produto desenvolve, muitas das vezes faz com que a empresa consiga crescer, né, e se expandir. Se esse vídeo fizer sentido para você, já sabe, fortaleça esse canal, por favor, deixa o link, coloca as suas opções, coloca se você tiver algum artigo que às vezes você está lendo, não entendeu, ou que você queira que eu destaque aqui, por favor, deixe nos comentários que eu vou ver, tentar trazer pelo menos 2, 3 artigos todas as semanas, com assuntos mais em alta, com publicações mais recentes. Mas também, se quiser que eu deixe os artigos clássicos, faça comentário ou um breve resumo dos artigos clássicos, por favor, deixe aí o seu comentário e muito obrigado pela atenção.